Olá, irmãos, amados, queridos, boa tarde, na paz de Cristo, Rei da Glória. Espero que vocês todos estejam bem, vivendo momentos de grande reconhecimento da bênção de Deus na vida de vocês, porque às vezes Deus nos abençoa e a gente não reconhece, né? Então, o meu desejo para este dia, para esta tarde, noite, manhã, não sei quando que você vai estar assistindo, é que você esteja reconhecendo que ainda que não seja visível aos teus olhos, nem palpável, que você reconheça que Deus está te abençoando, Deus está te galardoando, Deus está fazendo grandes coisas por você, pela sua vida. Amém, meu irmão? Pois é. Vamos lá. Eu não quero me ater muito, porque eu quero que a gente termine hoje esse primeiro capítulo, não do livro de Gênesis, mas do nosso estudo, que a gente termine ele hoje, para a gente já entrar no segundo capítulo, que vai tratar da criação, onde nós vamos estar falando sobre cada uma das coisas que Deus criou nos 6 dias. E vamos ver por que ele criou primeiro uma coisa, depois a outra, ou teve uma sequência lógica na criação. Aí nós vamos estar vendo isso, tá bom? Então tá. Só para lembrar, na semana passada, nós vimos o que Moisés nos ensinou e, em primeiro lugar, ensinou aos israelitas, aos hebreus que estavam saindo do Egito, sobre Deus. Então nós vimos isso na semana passada, né? Tudo que Moisés ensinou sobre Deus, quem é Deus, como ele não se mistura com a sua criação, né? Mas como ele é um Deus presente na criação e presente hoje também nas nossas vidas. Hoje nós vamos falar, nós vamos ver o que Moisés ensina sobre o mundo. Este mundo onde nós vivemos, esse mundo que Deus criou. Vamos orar então? Santo Deus, eterno Pai, nós estamos diante de Ti, Senhor, neste dia. E, Senhor, Tu conheces o nosso coração, Tu sabes das nossas necessidades, Tu sabes, Senhor, o que nos preocupa, o que nos inquieta, o que está nos tirando a paz. E, Senhor, eu quero Te pedir em nome de Jesus, que hoje, mais do que nunca, o Senhor nos ensine a lançar sobre Ti toda a nossa ansiedade. Toda a nossa ansiedade. E as nossas ansiedades, porque agora estou falando também por este grupo, são muitas, Senhor. Ora, é com relação à nossa vida, com relação ao nosso futuro, até mesmo com relação ao que havemos de comer e beber, e vestir, e fazer, e responder, até mesmo, Senhor, nessas coisas. Mas não é só nisso, Senhor. Nossa ansiedade gira em torno também da nossa família, dos nossos problemas familiares, problemas de enfermidade na família. Gira também em torno, Senhor, da nossa nação, do nosso país. Qual é o caminho, Senhor, que nós ainda teremos pela frente? Gira, Senhor, em torno, Pai, das atrocidades que são cometidas, das corrupções, Senhor, que já estão de novo brotando, pipocando, Senhor, vindo das autoridades. Senhor, também nós temos ansiedade acerca da Tua volta, Senhor, porque, Senhor, se nós pudéssemos conseguir alguma coisa com a nossa petição sobre a Tua vinda, seria nesse sentido, Senhor, seria te pedir para o Senhor não se te demorar, para que o Senhor venha rápido, Senhor, porque nós estamos sentindo que estamos vivendo momentos muito terríveis, muito difíceis, e nós sabemos que só vão piorar, só vão estreitar mais, Senhor, os laços, meu Pai, de aflição, os laços de opressão. Mas nós sabemos, Senhor, que nós somos a noiva de Jesus Cristo e que a Tua palavra diz que o Senhor vai preservar a Tua noiva. Então, Senhor, mesmo em meio às lutas que nós temos vivido, às opressões, nós cremos que seremos preservados por Ti. Louvado seja o Teu nome. Vem, Senhor Jesus, Maranata, Senhor. Pai, eu oro por este grupo, por todos, Senhor, que fazem parte deste grupo, por aqueles, Senhor, que
não receberam boas notícias esta semana, estão com seus corações aflitos, atribulados. Consola, Senhor, fortalece o meu irmão, a minha irmã, dá graça, Senhor. Aqueles que estão com enfermidade, Senhor, Pai, enfermidades crônicas ou enfermidade que de repente apareceu, alguma dor, Senhor, algum mal-estar. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, cura, Senhor, cura, atenda, Senhor, o clamor do meu irmão e da minha irmã, porque o Senhor é aquele que nos cura, o Senhor é o Senhor que nos sara. Pai, em nome de Jesus, olha, Senhor, para a nossa vontade de entender a Tua palavra. Então eu te peço em nome de Jesus, que o Teu Espírito seja o nosso instrutor, que nos dê clareza, que nos dê conhecimento, independentemente do que eu estiver passando hoje para os meus irmãos, que o Teu Espírito dê uma palavra de conhecimento e um espírito de sabedoria, de acordo com aquilo, Senhor, que o meu irmão precisa, que a minha irmã precisa, de acordo com as dúvidas que eles têm no coração, Senhor. Em nome de Jesus, esteja conosco, Senhor, durante o tempo que estivermos estudando, mas não só durante esse tempo. Nós sabemos que Tu és um Deus cumpridor de promessas, então, Senhor, esteja conosco até a consumação dos séculos. É assim que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pois é a vida, né? Estou vindo agora de um velório. Eu conhecia a pessoa que faleceu, mas não era assim exatamente, ela não era exatamente minha amiga. Mas eu fui por causa da amiga da que faleceu, que é muito minha amiga. Então fui lá, né, dar uma palavra de consolo para minha amiga, né, que perdeu essa grande amiga dela. Mas é a vida, né, meus irmãos? A gente só pensa e pede a Deus para que não aconteça com a gente, né? Não da gente ser levada, ser tomada dessa terra, mas as pessoas que a gente ama, né? Ser tomado, porque é realmente muito difícil. Mas vamos lá. Hoje nós vamos estar vendo o que Moisés ensinou ao povo de Israel sobre o mundo. Primeira coisa que Moisés ensinou, que está registrado aí nesses 2 versículos de Gênesis capítulo 1. Primeira coisa, que os céus e a terra representam toda a realidade visível e invisível. Visível e invisível. Você vendo ou não vendo, quando a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, é tudo isso que a gente não vê, mas que a gente sabe que existe, que a ciência nos diz que existe e que os computadores, o laboratório e como é que chama? Não é luneta, não, os telescópios mostram para a gente que existe, tá? Então os céus e a terra, quando a Bíblia diz isso, representa esse mundo visível e invisível. Quando ele diz os céus, nós já sabemos disso, ele está se referindo o quê? Ao sol, a lua, as estrelas, o firmamento. Isso são os céus. Tudo que está acima da nossa cabeça. Eu aprendi já há muito tempo, a gente fala assim, o céu é azul ou está azul. Não, não está. É porque o que a nossa mente alcança de uma coisa, né, ampla, fica azul, é azul. Nós não sabemos exatamente como é que é ir para cima, no firmamento. Eu acredito que só é claro do sol para baixo. Do sol para cima é escuro, tá? Mas isso aí, né, para nós não interessa. A gente olha assim, o céu está tão azul, é porque não tem nuvens. Mas não é que ele seja azul, é porque nossos olhos, quando olham para uma imensidão, a cor que vem é a cor azul, nenhuma outra cor. Tá? E quando ele diz, quando se refere ao céu, está falando do sol, da lua, das estrelas, do firmamento. E quando ele fala a terra, né, no princípio criou Deus os céus e a terra, ele se refere a todo o nosso mundo observável e tudo que neles há. A esse mundo que nós observamos e o invisível que nós sabemos também que existe. Tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, esqueci de trazer água, que o mundo, ou seja, tudo que existe,
teve um começo. Isso a gente bateu bastante até agora, né? O mundo, tudo que existe, o sol, a lua, as estrelas, o firmamento e esse mundo onde nós vivemos, tudo isso teve um começo. O mundo não existiu sempre. Não, o mundo sempre existiu. O mundo foi realmente criado, tá? Então, ao contrário do conceito pagão de que a matéria e a água já existiam, eram eternas, e que os deuses surgiram dessa matéria e dessa água, isso tudo é balela, tá? Deus já existia, era o único ser que já existia, que sempre existiu, que nós não conseguimos medir e saber quando é que ele surgiu exatamente, o início do seu surgimento, mas nós sabemos que ele já existia e ele criou todas as coisas, tá? A água não existia, a terra não existia, tá? A terra mesmo, dessa de você botar a mão ou plantar alguma coisa, como a terra, globo terrestre. Nada disso existia, tudo isso teve um começo, porque Deus criou, tá? Então, o que nós queremos dizer com isso e o que Moisés quis ensinar ao povo de Israel? Que o mundo não é autoexistente, mas o mundo, ele depende de Deus. Ele não autoexistiu. Aquela questão da explosão, houve uma grande explosão e o mundo passou a existir, é balela, teologia barata, tese, né? História do mundo pagão, tá? Nós cristãos não aceitamos isso, não entendemos dessa forma. Terceiro ponto que Moisés está ensinando aqui para o povo de Israel: o mundo não é divino, nem Deus é o mundo. Isso eu não vou falar mais, porque a gente já falou na semana passada. Se você esqueceu, volta lá, né, no estudo da semana passada, que vocês vão ver que eu falei bastante sobre isso, que o mundo, ele não se confunde com Deus. O mundo não é divino, o mundo não é Deus, e nem Deus, ele é o mundo. Ele age no mundo, ele governa o mundo, tá? Mas ele não é o mundo. Então Deus não é uma árvore, Deus não é um animal, Deus não é um inseto, tá? Então Deus não é nada disso, tá bom? Quarto ponto: o mundo e tudo que nele há foram criados em etapas. E isso é muito importante quando nós estivermos no segundo capítulo do nosso estudo. Nós vamos ver isso. Por que Deus criou o mundo em etapas? E vocês vão poder entender isso. O mundo, ele foi criado em etapas. E não tudo e todos de uma única vez. Deus podia ter criado? Podia. Deus podia estalar o dedo. Ouviram? Deus podia estalar o dedo e todas as coisas surgirem? Podia. Mas ele não fez dessa forma. E vamos tentar entender por que ele não fez dessa forma. Vamos tentar, vamos ver se a gente consegue entender isso, né? Basta você olhar aí o verso 1, o que é dito no verso 1? No princípio criou Deus os céus e a terra. Aí no verso 2 diz que o quê? A terra era sem forma, a terra que ele criou era sem forma e vazia. Perceberam? O primeiro ato de Deus foi da massa informe de água e terra misturados, ele criar alguma coisa. O primeiro ato dele foi pegar a massa e a água, né? A massa, que era água e terra, que ele já tinha criado, e misturar isso para dar forma. Primeira coisa, então, que nós podemos falar aqui: Deus primeiro deu forma a este mundo que nós vivemos, para depois, então, ele criar as coisas que nós sabemos que ele criou e que foram colocadas no mundo, tá? A água, quando fala aqui água, aqui ela é representada por abismo ou fonte subterrânea,
como é usado o termo no resto da Bíblia toda, tá? Nós vamos ver quando fala em água, fala que vem de baixo, vem do abismo, vem de fontes subterrâneas, né? Ou às vezes do alto, né? Vem lá de cima. Quando Deus fez, tudo foi feito ainda sem forma. Precisamos entender isso, sabe? Deus fez o mundo e tal, já redondo, do jeito que a gente... Não, era informe, tá? Era informe, talvez assim meio abaloado para cá, em cima mais redondo, embaixo mais achatado, era sem forma, tá? Não tinha forma nenhuma, era aquela massa de terra e água em plena escuridão, Aí vocês vão falar assim, tem lógica, porque depois Deus criou a luz, mas tem umas coisinhas muito interessantes nisso aí, tá, gente? Mas vamos continuar, não quero dar spoiler aqui não, tá? Por que diz assim, a terra era sem forma e vazia? A terra era sem forma e vazia, esse termo, né, era chamado de vazio, aí esse termo vazio, por quê? Porque ainda não tinha vida. Quando Deus criou o mundo, os céus e a terra, ela não tinha vida nenhuma, não tinha vida humana, não tinha vida animal, não tinha vida ambiental, né, de floresta, não tinha rios, tá bom? Não tinha mares, não tinha nada. Por isso que é dito que ela era vazia, tá? Não havia seres habitando nela. A escuridão tomava conta de todas as coisas. Por quê? Porque Deus não tinha ainda criado a luz. Mas tem um ponto muito interessante aqui, nós vamos ver depois, tá? Então, no começo, o primeiro passo de Deus foi esse. Foi dar forma a esta massa informe que ele criou. Ele criou uma massa informe. Então, o primeiro passo dele foi dar forma, tá? Esse foi o primeiro passo de Deus. Como é que ele fez isso? Deus cria a matéria-prima, por assim dizer. A massa bruta foi criada por ele ali, né? Ali, naquele local onde ele criou todas essas coisas. Agora, é interessante, continuando aí no versículo 2, a terra era sem forma e vazia, havia trevas no meio das águas e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Isso é muito importante, eu acho que eu já comentei isso, mas quero repisar de novo. O Espírito de Deus, ele já estava presente ali e ele se movia sobre a face das águas. Isso está no versículo 2, onde nós lemos que o abismo eram as águas. Aquele abismo todo, quando Deus fala assim, criou os céus e a terra, o abismo que existia, onde o Espírito de Deus pairava, ele pairava sobre a face das águas que existia nesse abismo. É complicado a gente entender isso, como é que um abismo tem água, mas, né, tá ali. Então vamos lá. Essa questão, né, do Espírito pairando sobre a face das águas, ela é mencionada diversas vezes na Bíblia. Para significar o quê? Já falei também para vocês, vou repetir. Para significar uma ave chocando o seu ninho. O Espírito Santo estava ali, né? Tipo assim, ó, vamos fazer assim. Tipo assim, sobre a face das águas, que era a face do abismo, é a mesma coisa. Ele estava ali, como esperando, vai ter uma hora que disso aqui vai surgir alguma coisa que Deus vai determinar que surja. Não é surgir assim, surgiu, não. Deus vai determinar. O Espírito Santo estava ali como uma ave gigantesca sobre o seu ninho, chocando os ovos, preparando para que eles venham à luz. Tá? Esse é o mesmo verbo que é usado aqui, o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. Era
chocando, vamos dizer assim, chocando esses ovos, chocando ovos, como a galinha faz, as aves, né, de uma certa forma todas, fazem, chocando sobre o seu ninho, tá? Chocando os ovos sobre o seu ninho, preparando para quê? Para que eles, né, venham a surgir pela palavra de Deus. Muito bem. Então o Espírito de Deus pairava sobre essa massa informe, preparando o quê? Preparando o segundo passo de Deus na criação, que serão de 6 dias. Uma criação de 6 dias, tá? Aí, nesses 6 dias, começando com o Espírito Santo ali pairando e aguardando e chocando para que Deus crie, né? Deus dê o próximo passo, tá? Que vão acontecer nos 6 dias da criação, onde Deus vai criar tudo direitinho, como nós vamos estar vendo na continuação desse estudo. No tempo certo, no tempo apropriado, dentro de seus planos, Deus haveria de fazer esse mundo lindo, belo, maravilhoso, complexo, rico, misterioso que nós temos diante de nós e onde nós vivemos. Então, esse é o ensinamento que Moisés deu para o povo de Israel aí nesses 2 versículos aí que a gente já leu exaustivamente, né? Desde o nosso primeiro dia de estudo. Vamos ter agora umas aplicações práticas, já caminhando, né, para o final do nosso estudo. Primeira coisa, como que você aplica esse estudo, esse ensino na sua vida? Primeiro, receba esse relato somente pela fé. Somente pela fé. Aqui não se trata de um relato científico, sabe? Não é, porque Deus pegou a água, pegou o hidrogênio, mais o oxigênio elevado ao quadrado. Não tem nada disso não, tá? Não é um relato científico, então você precisa receber isso aqui pela fé. Não coloque a ciência em curso de colisão com isso, porque o propósito da Bíblia não é dar um relato científico de como tudo começou. Ninguém está querendo. Moisés, quando escreveu o Gênesis, não quis dar um relato científico. Não estava preocupado com isso. Ele está dizendo que Deus, a única coisa que ele quer deixar claro aqui, que Deus é o autor de tudo que existe. Não existe nada que não tenha sido feito por Deus. Lembra que eu falei daquela palavra hebraica, pará ou para, né? Que criou. O único criador é Deus. Não tem, o homem não criou. E o homem parar, não. O homem parou. Ele não criou nada, né? E com relação à ciência, nós podemos dizer que a ciência não pode postular nada que seja contrário a isso. Ela não pode dizer, ela não consegue falar diferente disso. Na verdade, a verdadeira ciência, ela não postula nada que seja contrário a isso. A verdadeira ciência, os grandes cientistas hoje já concluíram que realmente teve um ser superior que criou todas essas coisas. O livro de Gênesis não usa linguagem científica, não tem nada científico ali. Ele não foi escrito para isso. Foi feito para nos dizer tudo o que nós estudamos até agora e o que nós vamos continuar estudando. A matéria não é eterna. Ela tem um princípio. Há um Deus que sempre existiu. Criou todas as coisas. Deus é um Deus pessoal que tem um propósito. Tudo isso eu já falei para vocês. Ele é distinto da sua criação. E ele criou o mundo através de etapas. Demorou 6 dias. Depois nós vamos estar vendo essa questão dos dias também. Não criou tudo de uma vez, embora pudesse fazê-lo. Ele tem poder, ele teve poder, tinha poder para isso. E ele fez isso para quê? Para mostrar que ele é um Deus
de ordem, Deus que organiza todas as coisas, um Deus que tem um planejamento. E isso é muito importante para nós, né? Como filhos de Deus, para nós entendermos isso também. Deixa eu ligar o ar aqui que eu já estou suando. Pronto. Segunda coisa prática que nós precisamos entender. Olha só, nós não temos resposta, gente, para muitas perguntas, porque tem muitas coisas que a gente não sabe. Então, vamos estabelecer isso, sabe? Não fica achando que eu vou dar resposta para vocês, porque Moisés não me deu resposta nenhuma, tá? E nem nós vamos conseguir resposta em lugar nenhum. Tem muitas coisas, não são todas, mas muitas coisas. Por exemplo, o templo, tá? Como é o tempo? Como que as pessoas conseguiam viver tantos anos? Fulano viveu 900 anos, viveu 1000 e tantos anos. Que tempo é esse? Como que era a medida de tempo para estabelecer a idade das pessoas? Nós não sabemos. Não temos como explicar isso, tá bom? Não temos como explicar isto, tá? Outra pergunta. Deus criou o tempo ou ele já existia? Deus vive no tempo? Olha que questão interessante, né? Deus vive limitado ao tempo? Existe um tempo também para Deus? É muito interessante. Não sabemos responder isso, né? Outra coisa que nós não sabemos responder: qual a origem do mal? Nós sabemos que o mal ele vem através de Satanás, né? Satanás. Mas qual a origem? Se Satanás era um anjo que estava ali diante de Deus, como que o mal entrou nele? Como é que surgiu o mal? Não sabemos. Nós sabemos de Satanás depois que ele foi jogado, né? Foi jogado nesse abismo, não é isso? Aí nós sabemos como que ele foi, por que ele foi. Agora, como que o mal chegou nele? Como que ele se tornou uma pessoa má? Aí nós não sabemos. Não temos como explicar isso. No capítulo 3, a gente já vai encontrar o Satanás ali. O mal vai estar ali, tá? Nós já vamos encontrar ali. Agora, de onde ele veio? Uma outra questão que nós não sabemos responder. Quando os anjos foram criados? Não sabemos. Não temos resposta para isto. Então, meus irmãos, não percam tempo com essas coisas não, tá? Eles foram criados e ponto acabado. Entendeu? O mal existiu, passou a existir, tomou o coração e a mente dos anjos de Deus, uma grande porção, e eles foram expulsos do paraíso por causa disso. Dos céus, né? Do paraíso não, dos céus por causa disso, né? Então são questões que o texto não diz. Não é só o texto não, a Bíblia inteira não vai dizer. Não é só Gênesis não, a Bíblia inteira nós não vamos encontrar resposta para isto. Então, vamos continuar a vida, tá? Não vamos perder tempo não, tá? Nós vamos ficar com o quê? Com o que o texto diz. Quando o texto diz, tá? A gente lê, pede a Deus esclarecimento e Deus dá esclarecimento para a gente. Quando o texto se cala, quando o texto não esclarece, quando o texto não diz nada, a gente também vai se calar, tá? Por quê? Porque nós não temos resposta para muitas questões. Essas, por exemplo, que eu apontei aqui para vocês. O texto não fala? Boca de siri, diria a minha mãe, tá bom? O que Moisés estava informando aqui aos israelitas era exatamente o que eles precisavam saber para entrar na terra que Deus estava dando para eles com segurança. E poder dizer, essa terra é nossa por direito. O Deus criador de todas as coisas foi Ele quem nos deu essa terra. Era isso que Moisés queria ensinar para o povo de Israel. Deus criou, então é dele e Ele pode dar para quem Ele quiser e Ele deu para nós. Foi para nós que Ele disse, entra lá, invada e tira
todos os que estão lá na terra que eu estou dando para vocês. Pode invadir, porque a terra é minha e eu dou para quem eu quiser. Então foi isso que Moisés quis ensinar para eles, começando de como que a terra foi criada e quem é que criou, para provar quem é o dono dela, tá bom? Nós, obviamente, nós temos esse espírito, nós podemos até especular algumas coisas, sabe? Como é que foi? Como é que foram os anjos? Mas a resposta definitiva nós não temos. E ponto final. Terceira coisa da aplicação pessoal que nós precisamos entender. Que Gênesis, o livro de Gênesis foi dado para sabermos quem é Deus, o que é o mundo, por que nós somos maus, a nossa maldade, de onde vem, isso aí nós sabemos, porque nós precisamos de redenção e para nos preparar para a glória eterna. É para isso que foi escrito o livro de Gênesis, para isso que o livro de Gênesis foi dado ao povo de Israel, aos hebreus, mas chega até hoje a nós e vai chegar até a geração futura. Vamos aprender Gênesis com os olhos cristãos, tá bom, gente? Com os olhos de crente, de pessoas de fé. Vamos aprender Gênesis evangelicamente, vendo nele o propósito de salvação, o propósito de redenção de Deus. É com esse olhar que nós precisamos ver e estudar Gênesis. De qualquer forma, esses primeiros versículos de Gênesis nos ensinam que essa visão de mundo ela é incompatível com a fé cristã, a visão que o mundo tem, tá? Eu tô falando a visão de mundo aí, é do mundo que o mundo tem. Ela é incompatível com a fé cristã e que não dá para conciliar, por exemplo, que o mundo é dominado por duas forças, como existem teologias aí, eu nem diria teologia, né? Eu diria estudos, correntes, né? Teses, interpretações que não são cristãs, que diz que o mundo é dominado por duas forças, o bem e o mal, chamando muitas vezes de dualismo e às vezes de maniqueísmo. Quando vocês lerem alguma coisa que fala sobre dualismo, corra disso, tá? Corra disso. Eles trabalham sempre isso. Se existe o bem, existe o mal, se existe isso, existe aquilo, uma coisa existe em razão daquilo. Então são duas forças que regem o universo. Não necessariamente. Nós podemos até crer nisso, mas partindo de Deus, né? Partindo de Deus. Já que existe o mal, então Deus criou o bem. Não é isso? Aí sim, tá bom? Tá? Porque essas coisas de dualismo, de maniqueísmo, ela é completamente incompatível porque só existe um Deus. A visão que às vezes as pessoas têm de que Satanás tem o mesmo poder de Deus, que é um Deus ao contrário, né? Algumas pessoas falam isso, é contra o ensinamento de Gênesis. É contra o que Moisés escreveu aí em Gênesis. Moisés disse, há um só Deus. Então Satanás não é um Deus ao contrário. Não é. Satanás, um anjo caído, criado por Deus como anjo, não como anjo caído, mas como anjo, foi criado por Deus, como a gente não sabe, mas nunca ele é igual a Deus. Como que Deus criou os anjos, nós não sabemos, né? Como que o mal chegou e atingiu esse anjo, ele virou Satanás, nós não sabemos, mas o que nós sabemos é que ele nunca será, foi ou é igual a Deus. Ou então tem uma outra ideia da eternidade da matéria. Essa matéria vai viver a vida toda, né? Que ela sempre existiu. Olha, precisa de fé para acreditar nisso. Então é preferível a gente acreditar num Deus criador, como está aqui em Gênesis. Porque veja bem, gente, se eu penso assim, a matéria sempre existiu, pelo amor de Deus, né? Como sempre existiu, teve que alguém criar. Como que surgiu? Surgiu de quê? Tá entendendo? Então é mais fácil a gente ter fé num Deus todo-poderoso que criou todas essas coisas. Que a gente olha e fica, nossa, que coisa maravilhosa.
Não é melhor? É muito melhor. Outros vão dizer que o mundo se autopariu, se autogerou. É outro absurdo, tá? É tipo assim, de repente, do nada, puf, surgiu o mundo. Gente, não dá nem pra gente começar a pensar dessa forma, né? Surgiu assim, pluf, apareceu isso, apareceu aquilo outro. É melhor ter fé, sabe, num Deus criador, né? Precisa mais fé para acreditar nisso do que fé para acreditar no que Moisés relatou aqui em Gênesis. Eu já estou terminando, eu sei que ficou grande, né? Maior de todos esse vídeo, mas é para a gente completar esse primeiro capítulo aqui do nosso estudo, tá? Vocês vão encontrar alguns cientistas ateus, muitos já se converteram, não se converteram no sentido de ir para a igreja, mas se converteram no sentido de entender que existe um Deus criador, né? Muitos já se converteram, outros foram mesmo para a igreja, mas alguns cientistas ateus, eles têm falado exatamente isso, que o mundo se autogerou. Por que eles falam isso? Porque eles não têm explicação para dizer... deixa eu recusar aqui, que senão eu vou ficar sem condição de continuar aqui. Alguém estava ligando aqui. Porque eles não têm condição de explicar e de aceitar pela fé a criação através de um Deus todo-poderoso. Eles vêm com essa besteira de que o mundo se autogerou. Nós que somos cristãos não entendemos e não aceitamos isto, combatemos isto, tá? É assim que é. Muito bem, nós, encerrando aqui, eu tenho que ministrar aqui para vocês, ao mesmo tempo ficar lendo o que aparece aqui, as mensagens, porque se aparecer uma ligação eu tenho que recusar, porque senão corta a gravação do nosso estudo. Para encerrar, nós adoramos ao Deus Criador, supremo, soberano do universo, conforme está escrito nesta palavra, que é a palavra de Deus, e não podemos nos desviar disso, dessa fé, para não ficarmos longe do plano que Ele, Deus, criou para nos redimir. Essa é a aplicação prática do que nós estudamos até agora. Nós cremos num Deus Todo-Poderoso. É assim que nós cristãos cremos. E nós cremos que o que Moisés relatou ali, ou tendo conhecido pela tradição oral, ou como nós já falamos, ele conversava com Deus e Deus mesmo falou que falava com ele face a face, cara a cara, e Deus contou provavelmente tudo isso para ele, provavelmente em razão até de perguntas que ele fez, porque ele era um homem culto, criado no palácio de Faraó. Então, sabe, ele tinha conhecimento dessas teorias sobre a criação do mundo. Provavelmente ele perguntou para Deus. Mas olha, então, o pessoal fala que é assim. Deus falou, Moisés, não foi. Eu vou te contar como é que foi, né? Então nós cremos dessa forma, nesse Deus Criador que Moisés apresenta aqui para nós. Muito bem, gente, encerramos então o primeiro capítulo do estudo. Semana que vem, se Deus quiser, a gente vai entrar no segundo capítulo, tá bom? Eu vou, se Deus permitir, nós estamos orando para isso, eu devo viajar na sexta-feira, e então eu vou ver se eu adianto o estudo, tá? Para passar para vocês. De repente eu adianto e já posto, ou se eu adianto e levo comigo, né? E posto na sexta-feira onde eu estiver, tá? Então eu vou ver como é que eu vou resolver, tá bom? Mas nós vamos ter o nosso estudo, tá bom? Fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês, que o que nós estudamos até agora seja reavivado na mente e no coração de vocês pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Que Deus abençoe vocês, não esquecendo de Números 6, 24, 25 e 26, que a bênção que Deus mandou a Arão proferir para a nação de Israel, para o povo de Israel, que não era uma nação, era um povo.
Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Fiquem com Deus, até a próxima semana, se Deus quiser.